Boa noite, pessoal. Vou fazer uma análise aqui do mini índice e de alguns pares de Forex no dia de amanhã, tá? Vamos começar aqui pelo mini índice. Então, galera, o que a gente tem aqui? Tem aqui o gráfico de 1 hora, tá? Vamos observar aqui o que nós temos. A gente pode estar puxando uma prêmio desconto lá do topo ao fundo, nessa região. Uma prêmio acima de 50%, zona de desconto abaixo. Bom, vocês podem ver aqui que alguns dias a gente já anda consolidado, tá? A gente está nesse fundinho aqui, certo? E nesse topinho aqui. Estamos consolidados entre esse movimento aí. No gráfico de 60 a gente teve essa quebrinha de estrutura nessa região, tá? Tivemos o nosso choke aqui nesse topo, que foi a nossa troca de característica. Bom, trocando de característica nesse movimento aqui, nesse range, a gente também pode estar marcando aí uma prêmio desconto para a gente estar operando, né? Se a gente esperar o gráfico subir para essa região para estar operando, aqui vai ser um pouco difícil, vai ser um pouquinho demorado. Então, prêmio desconto, tá? A gente tem aqui um imbalance nessa região, 60 minutos. Ainda não foi mitigado, tá? Vou estar marcando ele aqui. Nós corrigimos abaixo de 50%. Aqui a gente tinha um imbalance também, que foi mitigado. O gráfico vem até essa zona, ó, deixando aqui um fundo duplo. Para nós é uma liquidez para chegar nessa região aqui. Bateu, acabou subindo, suipou lá o nosso topinho, ó. Fez a liquidação do nosso topinho lá. Então a gente pode estar marcando ele aqui como sweep. Esta região a gente teve uma troca de característica. Seria troca de característica um movimento de alta que acaba se tornando um movimento de baixa, tá? Aqui a gente teve uma quebra de estrutura interna, onde o gráfico deixou aqui para nós um imbalance, certo? Onde no gráfico mesmo de 60 minutos ele volta, bate e reage, tá? Deixando para nós aqui um order block nessa região, validado por um fair value gap aqui nessa região, certo? Bom, que ele também bate ali e acaba reagindo. Bom, nós tínhamos esse order block aqui, nessa região, acima de 50% do movimento, tá? O que prevalece é essa prêmio desconto aqui, a gente não altera ela, por quê? Porque o gráfico não quebrou nem topo e nem fundo, tá? Então, prevalece essa daqui, certo? Então, aqui, ele veio até embaixo, liquidou essa liquidez aqui, certo? A gente tinha essa liquidez aqui para ser consumida.
bem como nós tínhamos esse order block aqui nessa região. Certo? Bom, vamos para o gráfico de 5 minutos, tá? Vamos ver o que que nós tivemos aqui na sexta-feira. Então, tínhamos esse fundo de 5 minutos, essa quebra de estrutura, tá? Do fundo, fez um fundinho. Nessa região aqui, ele acaba por fazer um choke para nós, na sexta-feira, tá? Fez o choke, a gente puxa uma prêmio de desconto aqui, nessa região aqui, tá? A gente pode estar marcando uma região, a gente tem um Fair Value Gap, tá? E aqui a gente tem um Breaker Block de 5 minutos nessa região aqui, certo? Então, o gráfico abre lá em cima, abre numa zona vendedora, tá? Por que numa zona vendedora? Aqui no gráfico de 60 minutos, ó, a gente teve essa quebra aqui, tá? E ele também gerou para a gente esse order block aqui nessa região. Acabei esquecendo de marcar ali, tá? Ele acabou gerando para a gente esse order block aqui. Então, esse order block aqui, na segunda-feira, na sexta-feira, aliás, ele foi mitigado, 50% dele, na abertura, tá? Desceu, nem buscou o breaker blocker aqui, tá? Batendo nessa região de demanda dos 60 minutos, tá? E aí subiu sem olhar para trás aqui. Então aqui a gente teve uma primeira operação nessa região, onde a gente teve aí uma entrada em 50% desse movimento, o stop é curto, o alvo no topo ali deu 700 pontos. Bom, depois o gráfico acaba quebrando a região, né? Aliás, nem quebrando, não chegou a quebrar a região. Tá? Ele falha no topo, corrige, tá? Vocês podem ver aqui que a gente não tem perca de fundo, a mínima dos candles, ou seja, o gráfico não rompe para baixo, né? Vem e faz esse trapzinho aqui, ó, nesta região, tá? Esse trapzinho aqui, na máxima dele aqui, a gente pode estar entrando numa operação comprador. E aí tem um movimento bem bonito para cima aí, comprador. O stop pode ficar abaixo desse fundo. E aí, um alvo aí de 3 para 1, 4 para 1, algo bonito. Quando a gente vai lá em cima e bate na região de oferta dos 60 minutos, né? Lembrando que a gente está acima de 50%, a gente bateu nessa região, certo? Então aqui a gente tem uma quebra de 5 minutos, quebrou a estrutura, subiu, bateu na região de 50% de 60 minutos. A gente aguarda uma reação do gráfico, tá? Então a gente tem uma máxima nesse candle e depois a gente tem logo aqui em seguida, a gente já tem um choke nessa região, tá? Bom, aonde a gente poderia estar entrando nessa operação? Da mesma forma que a gente pegou essa compra, a gente poderia estar pegando essa venda aqui embaixo, tá? A gente tem um candle comprador e logo a gente tem um engolfo, tá? Engolfou a região, esse candle aqui, engolfou a região, a gente pode estar pegando um teste, tá? Nessa região. Ou até mesmo, galera, quando ele perdeu força aqui, tá entrando na região de 50% do order block dos 60 minutos.
stop cobria, tá? E o alvo no fundo, tá? Onde ele paga aí 500 pontos, tá? Depois ele vem testar essa região de fundo, a gente tem um order block validado por essa estrutura aqui, nessa região, tá? 5 minutos. É um order block válido porque quebrou a região aqui, tá? Ele vem montando liquidez, ele monta um fundo de indução aqui, essa região, certo? No que ele retorna para fechar esses contratos, tá? O gráfico consome os contratos e já começa a demonstrar fraqueza, dois candles de rejeição aqui, tá? Nesse candle aqui que rompe máximo, a gente pode estar entrando na operação aí, buscando um alvo de no máximo 350 pontos, porque a gente não sabe se ele vai romper máximo. Beleza? Então aqui a gente tem uma nova quebra nessa região, tá? Mas ainda estamos parados dentro desse order block aqui. O gráfico agora flipou a região lá, bateu 50% do imbalance, tá? Exatamente 50% do imbalance de 60 minutos. E aí, aqui pode causar uma reação. Por quê? Ele já fez um choke nessa região, certo? Fez o choke, voltou para testar. A gente já tem Fair Value Gap aqui consumido e o order lá já testado nessa região. Não é um order block sadio, mas já foi testado e já respondeu aí com a questão da venda. Bom, nosso choke, tá, galera, de reversão é aqui embaixo. Até ele romper esse fundo aí, ainda somos compradores, beleza? Ainda estamos em zona aí de compra no fluxo, tá? No fluxo, que é o gráfico de 5 minutos, beleza? Então ele tem que perder esse choke aqui para dar seguimento aí ao movimento novo para baixo, tá? Se ele não perder esse fundo, ele pode seguir subindo para testar topo, tá? A gente tem esse order block de 60 minutos aqui ainda para ser testado, ainda não foi. E nós temos esse order block de 60 minutos aqui nessa região. Para amanhã. Bom, isso aqui não serve como order block, tá? Possivelmente aí ele é uma induçãozinha, porque isso aqui não supor nada, então a gente ainda tem um fundo aqui nessa região. O que nós temos aqui no gráfico de 5 minutos? Marcar. Gráfico de 5 minutos, estamos batendo um imbalance. Vou marcar esse fundo, esse topo aqui. A gente tem isso aqui. Tem 50% do movimento. Pode segurar o preço aqui. Pode segurar o preço aqui, nessa região.
deixar marcado esse order block aqui. Eu vou deixar marcado esse cara aqui também. Isso aí. Para amanhã é isso aí, galera. Se ele perder esse choke aqui, e essas zonas aqui só com confirmação, apenas de baixo. Beleza? A princípio é isso aí, gráfico de 5 minutos. Bom, gráfico do euro, gráfico de 4 horas, tá? Gráfico de 4 horas. O que que a gente tem aqui nessa região? Quebrou a estrutura aqui. Um pouco aqui. Essa região. Aqui nessa zona toda aqui. Ele passou em cima ela toda. Ele deixa esse movimento aqui. A gente tem um base nesta região. Um pouco de liquidez. Ó, se ele sweepar essa liquidez aqui, fazendo um sweep, né? Aqui, se ele fizer um sweep para baixo, opa, a gente olha para as zonas de cima, tá? Mas fora isso, esse gráfico de 4 horas tem que fazer um sweep aqui. Se ele perder fundo, aí só aguardando as novas marcações aqui, beleza? Para baixo a gente tem o que aqui, esse order block aqui embaixo. Isso aqui.
Deixa eu gravar aqui nessa região, tá? O princípio é isso aí, né? O euro, beleza? O SDJPY, que gráfico de 4 horas, a gente tem aqui um fundo que não foi movido, foi só swipado, tá? Ele está vindo aqui consumir isso aqui. A gente tem este order block lá em cima, uma zona, tá? A gente tem um topo duplo, então pode vir para essa região aqui, certo? Gráfico de 15 minutos. Quando ele chegar nessa região, a gente espera fazer um movimento aí de reversão. Possivelmente ele pode testar 50% desse order block para fazer esse movimento, certo? Se ele não fizer, ele segue tendência para cima aí. Aqui é um sweep, então, olha essa aqui. Foi uma liquidação de contratos, então valida esse order block aqui nessa região. Aí, tá? Então, são duas zonas aí para a gente ficar de olho. Vamos colocar alarmes. Aqui temos outro alarme aqui, certo? Então, o gráfico tem que chegar nessas duas regiões aí para a gente estar operando. O euro também eu vou colocar um alarmezinho aqui nessa região e vou colocar outro nesta região. O GBP, de 4 horas, tirar esse alarme aqui, vamos ver aqui, a gente teve esta quebra e quebra de 4 horas, tá? Puxa prêmio desconto lá do topo ao fundo, a gente subiu em região acima de 50%, consumimos essa liquidez. Aqui embaixo nós temos isso aqui, isso aqui e consumir. Então, a gente valida esse underblock aqui no gráfico de 4 horas, mas a tendência é baixista. Então, ele já rompeu, já corrigiu 50%, então a expectativa é de perca de fundo, tá? Mas travamos esse order block aqui. Vamos ver como ele vai se comportar, beleza? Vamos ver essa liquidez aqui. Esse cara fez esse movimento.
Vamos ver aqui o que o gráfico de 15 minutos vai fazer, tá? Tem a obrigação aí de fazer um chokezinho para subir, beleza? Para isso não tem nada para fazer aí, galera, tá? Só acompanhar, colocar alarmes aí nas regiões que a gente aguarda. Se esse gráfico, se em 15 minutos se colocar para cima, a gente pode até buscar compras até essas regiões aqui, tá? Mas o gráfico é vendedor, tá? GBP para baixo, não para cima aí. Mas vamos ver como é que ele vai se comportar no dia de amanhã. Falou, galera. É isso aí, tudo marcadinho. Uma boa noite para vocês e até.